pacífico, não é? Mas ainda bem que vocês compareceram. Eu tenho certeza que nós teremos uma noite bastante produtiva. Um dia um pouco triste para mim. Hoje o Brasil perdeu o Bete de Carvalho, talvez a maior dama viva do samba brasileiro. Ela faleceu hoje. Então é um dia triste para a cultura brasileira, né? Em um momento em que a cultura está sendo tratada como algo abaixo do secundário. Então momentos como esses são momentos de fato significativos. Obrigado, Pablo, pela presença. Elias, sobretudo Carlos Éden, essa grande figura tão importante para a história, para a cultura de Jequié. Aí, Bruna, conseguimos, tá vendo? Mônica, seu pai veio. Então é isso, eu vou passar agora a palavra para os debatedores. Fiquem à vontade. E vocês, depois que os debatedores concluírem aqui as falas, a gente franquia a fala para a plenária, para que vocês possam fazer perguntas, intervenções. E além das palavras que vão ser ditas aqui acerca do tema proposto, nós temos uma exposição que está sendo feita, muito bonita, né, por esses dois artistas plásticos, jovens artistas plásticos jequienses, que retratam o universo da HQ em seus trabalhos, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença, sintam-se em casa, e na próxima terça-feira, na primeira terça-feira do próximo mês, teremos uma outra mesa de debate. Espero que vocês nos acompanhem lá pelo Instagram, pela página do Espaço, e compareçam mais vezes ao Na Contramão. É isso aí, Pablo, fique à vontade, mais uma vez, muito obrigado. Tudo bem, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria, o pessoal aqui desenhista, né? Eu já fui também, mas eu não tinha muito talento, então eu preferi estudar para ser professor, entendeu? Então, mas também todo mundo tem talento aqui, ó. A gente é o grupo Só o Quadrinho de Jequié. A gente está aqui para divulgar a HQ, né? E temos aqui é o meu padrinho, amigo do meu pai, Carlos Éden, músico, me incentivou bastante também, desenhista, cartunista, Carlos Éden. E aqui é o filho dele, que é Elias, meu amigo também. A gente faz parte do grupo, entendeu? Em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo meu pai, minha mãe também, meu pai Paulo, porque ele me incentivou desde 8 anos, 7 anos. Eu leio desde 7 anos, 8, né? Quadrinhos Disney. E migrei depois com 11 anos de idade para Marvel, DC. 11 anos, eu tenho 45 anos, então tem 34 anos de leitura, né? Então é o seguinte, o papo de hoje que o Lucas convidou é para tentar tirar esse negócio de quadrinho só para criança, né? Tem quadrinho de criança, lógico, tem quadrinho de adolescente e de adulto. Adulto não é pornográfico não, gente, pelo amor de Deus. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos de como você lê quadrinho como literatura. Então, o quadrinho, até Éden já falou comigo, quadrinho, né, representa o quê? Fala pra mim o que representa literatura, o que mais? Para mim, eu considero o quadrinho três tipos de arte que está ali incluído no quadrinho. Ali está o cinema, está a literatura e está a arte plástica. Porque ali está o quê? O desenho, né? E a coisa do cinema, a linguagem cinematográfica que o quadrinho usa, né? E a literatura, claro, que tem, dependendo do roteirista, né? Um roteirista de nível, faz o trabalho, então a pessoa acompanha aquilo tudo. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês, quando eu era criança, quadrinho era, nos anos 50, quadrinho era considerado uma coisa negativa. E não foi uma coisa assim, foi questão política, foi coisa lá que começou com a Guerra Fria, nos Estados Unidos e Rússia, na época da União Soviética, aquela coisa toda. Os americanos começaram a achar que a história em quadrinho era nociva, primeiro porque teve o psiquiatra alemão, Frederick Wertham, que escreveu exatamente naquela época, escreveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes. Se vocês procurarem aí na internet, aí acha. Ele dizia que a história em quadrinho desvirtuava a juventude, apressava a sexualidade da criança e provocava violência, que despertava violência e coisa e tal, que era perigoso e tal.
Esse livro não foi na época não foi publicado no Brasil. Foi, saiu em forma na revista Seleções, do Reader's Digest, saía a Carlos Lacerda, né, que era um direitista de primeira marca maior na época. Ele reproduziu isso, ele traduziu esse livro para a revista Seleções publicar em capítulos. Tanto é que os professores e pais de leitores de quadrinhos achavam aquilo certíssimo, tinha que tirar aquilo era como se fosse droga, era uma coisa terrível. Lá em casa meu pai rasgava a revista em quadrinhos e jogava fora. Se você entrasse na sala de aula, alguém levando uma revista em quadrinhos, você apanhava mesmo no recreio, lendo revista em quadrinhos, uma professora, a diretora tomava, você estava arriscado a ir para a secretaria para responder por aquilo. Tá? Só que começou a haver uma coisa interessante. Durante o tal período do macartismo nos Estados Unidos, a perseguição à esquerda lá, por causa da briga, da Guerra Fria, houve uma inversão. Eles diziam... A gente pode falar? Se quiser, pode. Não, era só para concluir, porque eu acho interessante quando tu frisa bem que é a Guerra Fria. Porque assim, o quadrinho ele começou, né? Os meninos, eu sempre faço nessa década depois, lá na Guerra Mundial, na Segunda. E como isso foi desvirtuado ao longo do tempo na Guerra Fria, porque a primeira capa da DC é Superman com Hitler, né? Porque no caso seria a América contra o nazismo. E era uma coisa que era enviada em malotes para os soldados lá, né, que estavam guerreando. E na Guerra Fria já virou outra coisa. Não, você vê que tem nada a ver com... Foi tão contraditório que lá a extrema-direita começou a dizer que a história em quadrinho era coisa de comunista. Era mesmo, porque perdeu a guerra. Era coisa de comunista para prejudicar a imagem dos jovens, que os jovens iam ser desvirtuados pela... E juntando com esse livro do alemão, as duas coisas, aí dando tudo. Quando chegou no Brasil, inverteu. Aqui a esquerda, a extrema esquerda aqui, dizia que a história em quadrinho era propaganda americana para desvirtuar. Agora pode com esse tipo de coisa, e parece que agora está acontecendo uma coisa assim, né? Parecida, né? Estou dizendo que mas nazismo é de assim, esquerda, mobilizava ninguém tem mais nada. Então era um mecanismo que, no caso, as duas grandes vertentes, direita, esquerda, centro-direita, seja o que for, quadrinho todo mundo lia. Aí, tipo assim, se é uma coisa que alcança todo mundo, ora pode usar para o meu bem, ora para usar contra mim. Então, meio que, se você não pode dominar os quadrinhos, porque era uma coisa mesmo que é americanizada, Superman tem toda aquela ideologia dos Estados Unidos. Mas porque é o seguinte, eles foram praticamente os primeiros a fazer o trabalho de uma forma como eles sempre foram um pessoal muito voltado para essa coisa do consumismo. De ganhar dinheiro mesmo, do capitalismo propriamente dito, eles sentiram que aquilo ali era um caminho, era um jeito de ganhar dinheiro. Então vamos produzir para valer. Na verdade, o cinema, toda essa coisa do cinema hoje, esse cinema moderno, de jovem, de adolescente, toda tem origem no quadrinho. Mesmo na minha época, já existiam aqueles chamados seriados, né? Já era Batman, Super-Homem, lá tinha. Teve até uma O Homem-Morcego, o da TV. O Homem-Morcego, depois voltou a volta do Homem-Morcego, um desenho feito. Mas aquele Batman da televisão já foi bem melhor do que as coisas que a gente via naquele tempo, que era, claro, tinha um do cinema que a orelha de Batman era assim, né? Mas Super-Homem, tudo surgiu dali do era orelha de cinema, pano, que uma levou, caída e eu tenho pés. saiu do quadrinho. Era o coelho de Alice. Então, de lá para cá, bom, depois que os militares assumiram, já existia uma tendência no Brasil de criar a nossa história em quadrinho. História em quadrinho brasileira. Tinha um grupo de desenhistas da editora La Selva e a editora Novo Mundo, já não existem mais essas editoras. Eles começaram a criar personagens nossos, usando o folclore e tal. Ziraldo, muita gente não sabe, o personagem do Saci Pererê, de Ziraldo, da turma do Pererê, ele era um personagem sozinho da revista O Cruzeiro.
da revista Cruzeiro, era só o Pererê, tinha umas piadinhas ano do saiu? Pererê. Em 1960, antes de 1960, 58, 59, por aí, ele lançou o Pererê na revista O Cruzeiro, que era também uma editora que editava quadrinhos, que era o Milor Fernandes. O Milor Fernandes fazia as traduções, ele era tradutor, mas o Milor Fernandes sabia inglês. O Guri então, era da... o Guri era dessa editora, da editora- a editora Cruzeiro. Cruzeiro. A editora Cruzeiro, que eram as três mais famosas, era o Cruzeiro, a editora Cruzeiro, a editora Biográfica, que hoje é a Globo, que sempre foi do Marinho, né? Do Marinho, e a Ebal de Adolfo Eisenman. A Ebal publicou para mostrar que quadrinho não era uma coisa negativa, nem era uma coisa só de criança, ele começou a publicar clássicos da literatura Em quadrinho. em quadrinhos. Ele começou a publicar da literatura internacional como a nossa. Saiu Zé de Alencar, tinha Iracema, tinha o Guarani, teve em quadrinhos, Jorge Amado, né, que ele publicou coisas de Jorge Amado, tinha grandes figuras que ele publicava a biografia de personalidades, e fora as histórias adaptadas dos romances clássicos, como Corpo de Notre Dame, como o Homem que Ri, A Máscara de Ferro, Os Três Mosquiteiros, aqueles caras famosos, geralmente de aventura, mas que eram mais, né? É uma Inclusive, forma, né? Uma forma de tentar. de tentar. Eu comecei a gostar de ler por causa. Aí tem um negócio, o pessoal dizia, menino, meu pai mesmo falava isso. Esse menino fica lendo quadrinho, só que eu falei quadrinho. E eu, na verdade, foi o contrário. Quadrinho foi que me fez buscar literatura, buscar livros. Eu comecei a me interessar por livros. Eu lembro que em 59 eu fui em Poções, meu tio, avô, tinha uma biblioteca imensa, tanto é que a biblioteca dele hoje é a biblioteca de Poções. A biblioteca Raimundo Magalhães, Raimundo Beira Magalhães, que é o nome de meu irmão. Raimundo Beira Magalhães é meu tio avô. A biblioteca dele ele doou para o município. E eu li nessa biblioteca dele, quando era menino, os livros que eu li em quadrinho, eu achei na biblioteca dele, rapaz. Achei Clássico da literatura. As Viagens de Gulliver, achei a família Robson Crusoe, achei lá toda a obra de Monteiro Lobato. Aí eu comecei a ler aquelas coisas de Monteiro Lobato, ali aí foi meu contato com o livro em si. Quer dizer, eu acho que quantas pessoas não foram assim? Eu vejo aquele pessoal do Pasquim, Ziraldo, do antigo velho Pasquim, né? Ziraldo, Jaguar, Milô, Enfio, aquela turma toda, eles todos falam a mesma coisa. Foi graças ao quadrinho e que eles partiram para o... E a temática, na verdade, eu queria, com esse bate-papo, dizer que eu também comecei a ler o quadrinho e a gente tem algo gradual. A gente começa com quadrinho infantil, depois passa quadrinho, porque tem todo tipo de quadrinho. E eu não conheço nenhum leitor de quadrinho que não leia livros. Eu não conheço nenhum. Eu acho que foi ao contrário do que disseram. Exatamente, ao contrário, pelo contrário. Ao contrário do que disseram. Eu tive no caso, minha criação, comecei em casa e foi um hábito natural, quadrinho e livro, quadrinho. Até ele falou, né, que aquele Oscar Wilde, ou não? Charles Dickens. Eu tenho uma paixão por Charles Dickens por causa do quadrinho. Exatamente. Também eles são maravilhosos aí. Eu li naquela Clássicos Ilustrados, saiu Grandes Esperanças, que eu adoro, e foi a partir de Grandes Esperanças no quadrinho que eu fui procurar Charles Dickens. Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher saiu também. Também. Quadrinho. Então, saiu Shakespeare, saiu vários. Então, a nossa missão como grupo, na verdade, é o quê? É começar a leitura por quadrinhos e a pessoa ler quadrinhos e livros também. Porque hoje em dia a geração não lê muito. Prefere ver o Não que debater, só quer ver o filme. Quer ver o filme, quer ver o filme. Por exemplo, Vingadores, o pessoal quer assistir, né? Vingadores, eu lembro que tenho 30 anos que eu leio Vingadores. Mas se tu vai saber que o Homem de Ferro nem fazia parte lá atrás, o cara não sabe, entendeu? Agora tem uma coisa, tem um cidadão aí, né, que chama-se Walt Disney. É o Walt Disney. E esse Não aí fala do pegou- Mickey, não chama o santo, porque ele entra e compra a Porque gente. esse foi o contrário, esse não fez, a coisa não saiu do quadrinho para o cinema, foi o contrário. Cinema Os personagens de Disney foram do cinema para o quadrinho. Mickey era dono de depois, e todos os outros personagens. Que ele aparece.
foram do cinema para o quadrinho. Porque dizem, por mais que ele tenha sido considerado, diz que na época do macartismo, que ele foi um dos caras que entregou Charlie Chaplin, inclusive, né? Diz que ele entregou. Porque era assim, cidadão não era. Podia ter pessoas lá, mesmo ligadas ao partido comunista e tal, na época, logo na Guerra Fria, que era considerado traidor, que não sei o quê, era uma guerra que estava vendo e tal. Então, mas tinha pessoas ali que não era nada disso, que eram apenas pessoas que gostavam de arte, uma arte de vanguarda, uma coisa moderna, uma nova visão de certos valores, quebrando com aqueles preconceitos que aquela classe média americana sempre teve, aqueles valores, aí tem até hoje, tem alguns lugares lá que tem até hoje isso. Então, aquelas pessoas que não viam dessa forma, que tinham uma visão crítica, por exemplo, o Charlie Chaplin, o que ele fez? Aquele filme que Tempos Modernos, ele faz uma crítica terrível aos valores do capitalismo e a exploração da mão de obra, aquela coisa toda. Pô, ele não era, o cara inglês, ele não era comunista, coisa nenhuma, ele podia até ter sua simpatia, mas ele não era ligado ao partido, creio que não, né? Aí dizem que Disney acusou ele, que teve a comissão lá que, né, do senador Joseph McCarthy, comissão para chamar pessoas. Eu assisti até um filme com Dustin Hoffman, Maratona da Morte. Sim. É sobre isso, né? Fala uma parte sobre isso. E aquele também, Boa Noite, Boa Sorte, né? George Clooney dirigiu, né? Acho que ele não interpreta, ele trabalha também, parece que Não, só ele dirigiu. Ali falam também sobre isso, o exagero dos valores, que de repente qualquer atitude moderna criou-se uma situação lá nos Estados Unidos naquele país, só que lá é um país cosmopolita demais, onde a classe média de qualquer forma, naquele período do crescimento econômico, por causa da guerra, eles não entraram na guerra, foi entrar depois, então eles ganharam muito dinheiro naquele período da guerra, enquanto a Europa estava se lascando lá, eles estavam ganhando dinheiro mandando arma, mandando comida, coisas que estavam para recuperar, aquela coisa toda, plano Marshall, aquele negócio. Então o que acontece? Depois, o plano Marshall depois da guerra. Mas o que acontece é o seguinte, eles, por Nova York é uma cidade diferente do resto dos Estados Unidos. Nova York, você viu que Nova York não quis aceitar, Bolsonaro que não quiseram aceitar ele lá no museu, lá, fazer o cara lá dentro do museu de arte, de história natural, o cara não, aqui esse cara não tem nada a ver com o meio ambiente, as coisas, não tem nada daqui, não estou aqui. De repente eu queria que esse cara fizesse as coisas boas, eu queria que ele melhorasse o Brasil. Estou aqui fazendo uma crítica, né? Querendo que o cara se lasque. Não, eu queria que ele melhorasse, porque senão quem vai se lascar somos nós todos. É melhor que ele faça alguma coisa, que preste. Mas tá difícil, né? Manda aqueles filhos dele para deixa para lá e vai ele cuidar de alguma coisa. Agora, o que foi que aconteceu? Nova York mostrou isso, aí quiseram substituir com um restaurante lá para fazer a tal homenagem. É uma homenagem de né? Queria fazer foi no mês passado. Homem do Ano. Isso, aquelas isso. coisas que vendem. Era o prêmio de alguma revista. É umas troças que vende esses prêmios, é tudo Homem do Ano, é tudo vendido. Aí um restaurante também, que é um restaurante, falou, não, aqui, nós não queremos Não aqui é não. dentista. Lula fala isso na entrevista. Carlos L. Lula fala que vergonha.